Nosso bom dia a todos e todas, nesta manhã de domingo, em que aqui nos encontramos para estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o nosso estudo é sobre o capítulo de número 25, cujo título é Buscai e Achareis. Lembramos sempre aos companheiros e companheiras que a Sociedade Espírita Allan Kardec nos oferece diferentes e diversas atividades para que nós possamos, através do estudo, através do tratamento, seja do SEAV, dos passes, da fluidificação magnética da água, da leitura dos livros na biblioteca ou da própria farmácia com a medicação, nós temos, então, uma oferta bem considerável de trabalhos para todos nós aqui, para que nós possamos sair consolados. Nós escolhemos do próprio capítulo, então, Buscai e Achareis para a nossa preparação, o item de número 5, que são considerações de Allan Kardec a respeito desta passagem evangélica em que Jesus fala sobre buscar e achar. E Kardec vai nos dizer assim: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam: pedi a luz, que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos, e com o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a nossa porta, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido das palavras: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Façamos a nossa prece, elevando o pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecendo este momento em que aqui nos encontramos, Senhor, para receber os eflúvios do mais alto, as energias salutares que se derramam sobre nós neste momento, neste salão tão bem preparado, e nas energias que chegarão à casa de cada um daqueles que nos assiste neste momento, levando a força, a fé, a coragem, a resiliência, a resignação frente às vicissitudes da vida, mas entendendo, Senhor, que este Consolador prometido, que Tu nos deste através de Jesus, que nos disse que um dia enviaria este Consolador, nos traz este consolo, mas acima de tudo o esclarecimento do porquê aqui estamos, para onde nós iremos, e que somos nós os artífices dos nossos destinos. Que nestes momentos que aqui estivermos, Senhor, aproveitemos ao máximo as lições desta manhã, deste livro, deste evangelho, que nos faz conduzir a nossa vida rumo ao progresso espiritual. Que os nossos mais sinceros desejos de crescimento sejam atendidos e que possamos, então, estar aqui de corpo e alma para poder aprender um pouco mais. E com a permissão daqueles que coordenam o trabalho do mundo espiritual, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós pedimos licença para dar o mesmo por iniciado. Que assim seja. Então, hoje nós temos para trabalhar conosco este capítulo a nossa companheira Aline Jesus, que é trabalhadora da Sociedade Espírita Allan Kardec, atuando nas áreas do estudo, da divulgação e da mediunidade. Com a palavra, então, a nossa companheira. Que Jesus nos abençoe e que permaneçamos todos em paz. Conforme, então, já nos foi esclarecido, nós daremos hoje continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e sempre que fazemos esta atividade, lembramos da importância desta obra da codificação da doutrina espírita. Recordamos qual o seu objeto de estudo, a preocupação do codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, na elaboração desta obra, para que nós possamos melhor aproveitar estas reflexões contidas em o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, quando publica o Livro dos Espíritos, ele traz
uma organização, uma apresentação, um aprofundamento, melhor dito, da lei divina, através das perguntas e respostas dadas pelos espíritos da codificação nesta obra. Como um educador excelente que é, Allan Kardec organiza o Livro dos Espíritos em 4 partes distintas, contando ainda com a introdução e a conclusão. Mas das 4 partes, nós, quando estudamos aprofundadamente a doutrina espírita, sabemos que destas partes terá origem as outras 4 obras básicas que compõem o Pentateuco Espírita. E da terceira parte, portanto, que trata das leis morais, Allan Kardec vai tratar estas leis morais, o aspecto moral da lei divina, em o Evangelho segundo o Espiritismo. Logo, ali na folha de rosto, nós vamos ver o codificador apresentando qual é o conteúdo, qual é o seu objetivo, o que pretende abordar nesta obra e, igualmente, faz uma organização a fim de facilitar a compreensão dos ensinos do Mestre Jesus. Este evangelho, ele se preocupa, então, em analisar as parábolas, as pregações, os exemplos, os momentos de conversação, os encontros inesquecíveis que Jesus teve com diferentes personalidades e os diálogos que se estabeleceram entre Jesus e estas pessoas, tudo isso se constitui em ensino. E a doutrina espírita, então, com o cuidado do trabalho do codificador, vai aprofundar, vai trazer o que Jesus pretendeu dizer nestas palavras, à luz da doutrina espírita. Então, nós vamos observar que a maioria dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são organizados com uma passagem evangélica que vai narrar algum fato da vida de Jesus, não pelo conteúdo, no sentido se teve irmãos, se não teve irmãos, quem é, onde nasceu, quando nasceu, não era essa a preocupação. A preocupação é o conteúdo doutrinário, o conteúdo moral ali inserido. Então, nós temos uma passagem evangélica, Allan Kardec vai tratar desta passagem e, na sequência, nós temos um item que o codificador intitula Instruções dos Espíritos, ou seja, sobre o assunto tratado no capítulo, o que os espíritos da codificação têm a dizer. Alguns capítulos que trazem estas instruções, que são mensagens, então, dos espíritos da codificação, alguns espíritos, eles igualmente analisam passagens evangélicas. Então, é interessante que nós vamos observar o cuidado que o codificador teve ao esclarecer-nos sobre a lei divina ou natural a partir desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, então, neste capítulo, nós temos um diferencial, porque, como dissemos, a maior parte dos capítulos segue esta orientação, esta estrutura. É uma passagem evangélica, comentário de Allan Kardec e mensagens dos espíritos da codificação. Porém, na primeira publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec organiza os capítulos e ele encerra com um capítulo que ele chama de máximas diversas. E quando nós olhamos estas máximas, os itens que compõem este capítulo, inicialmente intitulado como máximas diversas, nós vamos ver que ali constam itens dos capítulos que, nas edições seguintes, que se tornam, então, a edição definitiva, Allan Kardec redistribui, ele reorganiza, ele observa que nessas máximas diversas, ele consegue fazer novas categorizações, e que essas novas categorizações contribuem para o raciocínio da compreensão desta obra. E então ele redistribui em novos capítulos. E os novos capítulos são os capítulos 23, 24, 25, que nós estudamos hoje, e o 26. Estes 4 capítulos, eles contam com passagens evangélicas e comentários de Allan Kardec. Não tem instruções dos espíritos. Porque e aí nós vamos observar que é um trabalho muito cuidadoso do próprio codificador. Nós identificamos aqui que Allan Kardec compunha esta equipe dos benfeitores da codificação. Porém, enquanto
espíritos da codificação ditavam as mensagens do mundo espiritual, Allan Kardec fez parte desta equipe encarnada. Allan Kardec encarna para poder, então, contribuir com a vinda do espiritismo ao planeta. E nós vamos observar pelo cuidado com que o codificador tem na elaboração das obras. Então, nesses 3 capítulos, nós temos uma estrutura diferente e vamos observar, não vamos fazer toda a retomada, porque estamos quase acabando o Evangelho segundo o Espiritismo para reiniciarmos, mas se nós olharmos capítulo a capítulo, a sua ordenação, ela não é dada ao acaso. Allan Kardec não coloca o capítulo 1, não vim destruir a lei, porque ele achou que seria interessante ou por qualquer motivo alheio que não fosse uma lógica, um raciocínio, um cuidado no desenvolvimento da ideia que ele pretendia dar a esta obra. Então, nós identificamos nos primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador retomando alguns princípios básicos da doutrina espírita, conceitos e, fundamentalmente, premissas. Allan Kardec vai trabalhar o que é lei, vai retomar esta definição da lei, porque já havia sido apresentada na obra básica O Livro. Como é que nós compreendemos esta lei, a ampliação desta compreensão no conhecimento da lei, nas 3 revelações. Allan Kardec vai tratar da reencarnação, da justiça das aflições, da lei de ação e reação. Ele vai abordar cada um desses conceitos doutrinários que são premissas para que nós possamos compreender de que bem-aventuranças, por exemplo, o codificador estará falando nos capítulos seguintes. Porque tem muitos capítulos que o codificador intitula com bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração. Cada uma destas bem-aventuranças nós precisaríamos ter falado anteriormente da justiça das aflições, da reencarnação, da imortalidade da alma, de que lei nós estamos, nos regem, né? Então, todas essas questões o codificador trata anteriormente para, então, detalhar a importância da humildade, a importância da purificação, ou seja, do processo de aperfeiçoamento para que nós possamos melhor compreender as determinações de Deus, nosso Pai, as virtudes que estamos trazendo em nosso íntimo enquanto espíritos imortais que somos, a importância da virtude, desta potência da alma que é o amor conosco, com o próximo, com Deus, na família, com os nossos inimigos. Então, cada um desses capítulos vai trazer estas potencialidades da alma. E agora nós estamos observando neste capítulo, que intitula-se Buscai e Achareis, nós vemos Kardec tratando destes itens. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Observai os pássaros do céu, não vos afadigueis pela posse do ouro. Esse capítulo, quando nós lemos apressadamente o seu título, e identificamos que há o capítulo 26 e o 27, que intitula-se Pedi e Obtereis, apressadamente nós poderíamos estabelecer uma relação muito próxima, e mais do que uma relação, afirmar apressadamente que Kardec está sendo repetitivo, porque ele falou aqui buscar e achareis, e no capítulo 27 ele vai tratar do pedir e obtereis, é quase a mesma coisa. Mas se nós olharmos atentamente a estrutura de cada um desses 2 capítulos, e não nos referimos à presença das instruções dos Espíritos no capítulo 27 e à ausência deste item no capítulo 25, não é esta a questão, é de fato os itens escolhidos de passagens evangélicas e o enfoque que o codificador vai dar. Quando nós observamos que aqui, neste capítulo 25, nós temos itens que são escolhidos e inseridos aqui do Evangelho de Mateus, nós vamos observar uma decisão, uma definição do codificador de qual item ele está abordando, qual é o enfoque que ele está pretendendo dar neste capítulo. Enquanto que no capítulo 27, estas passagens que aqui estão inseridas, elas não estarão presentes lá.
O capítulo 27, quando trata do pedir e obtereis, ele está falando do pedir e obtereis relatado do Evangelho de Marcos, que vai tratar da figueira que secou, vem nesta sequência da figueira que secou, e fala especificamente de uma outra lei, já que o Evangelho trata do aprofundamento das leis morais, vai falar muito particularmente da lei de adoração. É neste sentido, é esse o enfoque do capítulo 27. Enquanto que o capítulo 25, ele traz o enfoque da lei do trabalho e da lei do progresso. E isso fica muito evidente no comentário que o codificador faz, da análise que ele dá à passagem evangélica aqui escolhida. Então, nós vamos ler a passagem evangélica e vamos lendo alguns trechos da análise do codificador para observarmos a importância desse estudo. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Antes de seguirmos os itens, a passagem evangélica, apenas nesse primeiro trecho nós identificamos fundamentalmente verbos, ações, é um convite à ação, ou seja, é um convite ao trabalho. É buscar, é pedir, é bater a porta, é fazer o movimento, é de fato exercer a sua vontade, direcionar a sua vontade para um determinado fim. É buscar as suas forças, o seu tempo, a sua inteligência, a sua saúde e colocar em ação para uma determinada atividade, para atingir um determinado fim. É isso que o codificador está destacando nesse início da passagem evangélica. Mas segue ainda Allan Kardec fazendo inserir as seguintes palavras de Jesus. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? E aqui nesta segunda parte da passagem evangélica, Allan Kardec vai destacar o aspecto da confiança na providência divina, da compreensão de que não estamos sendo injustiçados, não fomos abandonados por Deus nosso Pai, e de que as coisas que aqui acontecem, elas não se dão ao acaso. E mais grave ainda, elas não apenas têm um porquê de ser, mas esse porquê é benéfico para nós. É pensando no nosso crescimento espiritual, naquilo que é bom para nós enquanto espíritos imortais. Porque é exatamente essa reflexão que Jesus faz na sua fala. Ele vai nos fazer pensar que, ora, nós, espíritos imperfeitos, que ainda somos, porque ele diz, vós, maus como sois, porque somos ainda espíritos imperfeitos, ainda não purificamos por completo o nosso coração, ainda trazemos mazelas no nosso corpo perispiritual, ainda apresentamos algumas viciações morais. Se nós sabemos dar àqueles que são os nossos afetos, aqueles que estão sob a nossa guarda, sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade, nós sabemos dar a eles o que seja importante, porque, como ele diz, ninguém vai dar uma pedra a um filho que pede pão, nem vai dar uma serpente àquele que pede um peixe. Ou seja, aquele que pede o sustento do alimento, nós vamos dar aquilo que seja de fato necessário para a sustentação, para a manutenção. Ou seja, nenhum pai consciencioso, nenhuma mãe conscienciosa vai permitir que o seu filho se alimente apenas daquilo que ele deseja. Aliás, hoje muito mais isto é debatido, muito mais cuidado hoje nós observamos nas famílias, de não inserir o uso do açúcar, por exemplo, nos muito pequenos,
E às vezes nós temos o hábito de oferecer chocolate, bala, e não perguntamos para os pais se a criança já está comendo a bala, o chocolate, porque esse é o cuidado que os pais têm com relação aos seus filhos. Ora, se nós temos este cuidado, que dirá Deus, nosso Pai, que é a sabedoria em absoluto. Então, tudo aquilo que nós recebemos, todas as situações em que nós estamos inseridos, elas não só não são acaso, como fundamentalmente elas são necessárias para o nosso crescimento, para a construção da nossa felicidade. Elas estão relacionadas, sim, com a responsabilização das escolhas que fizemos em outras existências, em outras experiências reencarnatórias. E talvez por isso a dificuldade de lidarmos com algumas situações em que nós enfrentamos no nosso cotidiano. Seja conosco mesmo, às vezes, as circunstâncias que nós estamos inseridos, o emprego que nós temos, a aparência física que nós temos, a cidade onde nós estamos inseridos, não nos agrada ou causa uma dificuldade de lidar com estas situações. Mas foram situações criadas por nós próprios. Nós construímos o nosso presente. E hoje estamos construindo o nosso futuro. Essa é a lógica, essa é a ação e reação. Por isso que as premissas lá dos primeiros capítulos são necessárias. Quando nós vimos lá no capítulo 5, as causas anteriores e as causas atuais das aflições. Kardec está retomando esse raciocínio aqui, para que nós possamos compreender que cada uma das situações, elas são fruto das nossas escolhas, mas, mais do que isso, elas são necessárias para a construção da nossa real felicidade. E então, Allan Kardec, ele vai analisar esta passagem evangélica, dizendo-nos o seguinte: do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é semelhante a essa outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que é o título que o codificador dá para estes itens que ele estará desenvolvendo. E o que é essa ideia do ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará? Kardec explica. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que o trabalho, põe em ação as forças da inteligência. Muitas vezes, nós lemos as reflexões do codificador e admiramos a poesia ou a beleza destas palavras. Outros de nós olhamos estas passagens, estas palavras, e entendemos que elas são muito complexas para a nossa compreensão. Mas é necessário, por isso, exatamente por isso, lermos, relermos, trechinho por trechinho, para que possamos compreender o que o codificador está tentando dizer nessa passagem, nesse primeiro capítulo, nesse primeiro parágrafo, aqui analisando a passagem evangélica. A primeira coisa que o codificador retoma são aqueles verbos que nós destacamos, o buscar, o pedir, o bater a porta, que é a ação, que é, portanto, colocar em atividade as nossas potências da alma, que é, então, a lei do trabalho. E quando nós voltamos para o Livro dos Espíritos e observamos as perguntas e respostas relacionadas à lei do trabalho, nós vamos observar ali que, primeiro, o trabalho, ele não é um costume, ele não é um hábito no sentido de que tenha sido inventado por nós aqui, seres humanos, e que esses costumes, eles podem em algum momento se alterar, porque tudo aquilo que é costume, os costumes vão se alterando conforme o tempo vai passando. Mas a ideia de trabalho é uma determinação divina, é uma lei, está na consciência. Então, esta ideia, ela pode se alterar no sentido da sua aplicação, mas a finalidade ou a definição por si só, isso não muda. E por isso que nós vamos observar no livro dos Espíritos
os benfeitores da codificação nos esclarecendo que trabalho é toda ocupação útil. Trabalho não é apenas as atividades materiais que nós tenhamos. E Kardec é muito específico fazendo esta pergunta aos benfeitores da codificação. Ou seja, não é apenas trabalho, não é apenas aquilo que nós temos nas profissões, este compromisso ou essa atividade. Não. Trabalho não é apenas as atividades domésticas, muitas vezes, que nós temos, da limpeza da casa, da necessidade da alimentação, da necessidade do cuidado que temos mesmo com a estrutura da nossa habitação. Não, não é apenas isso o trabalho. Trabalho é toda aquela ocupação que tenhamos enquanto espíritos e que ela seja útil para quê? Para o progresso espiritual. Então, engloba, evidentemente, as atividades materiais, mas elas não terminam aí. Trabalho não é apenas isso. Pensar é trabalho. Falar é trabalho. E aí, neste sentido, é que vem o questionamento ou a reflexão de que modo nós estamos trabalhando. Ou, em outras palavras, o que nós estamos buscando. Porque nós vamos achar. É isso que o codificador está desenvolvendo nesse capítulo. Buscai e achareis. Trabalha que nós vamos conquistar. Mas de que maneira que nós estamos trabalhando? Com que nós estamos nos ocupando efetivamente? E segue o codificador desenvolvendo esta ideia que foi abordada já em O Livro dos Espíritos, dizendo: na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal. Deu o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que as primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento, todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material. E da civilização material, à civilização moral. E Kardec faz aqui um indicativo para que nós retomemos o que foi abordado no capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Que é a lei da reencarnação. Que é esse princípio que a doutrina nos oferece, nos orienta sobre a pré-existência e a reexistência da alma. Kardec está nos fazendo refletir e observar nesta análise que, conforme nós reencarnamos, passamos pelas experiências que estamos aqui inseridos, no convívio com a família, na atividade profissional, no dia a dia da sociedade, cada uma destas situações, elas nos fazem aprender alguma coisa nova, seja do ponto de vista do intelecto, seja do ponto de vista moral. Alguma coisa nova nós aprendemos a cada encarnação, mesmo que seja pequena.
Grandes saltos levam a algumas encarnações de pequenas decisões. Após algumas encarnações de pequenas decisões, nós conseguimos, então, dar um salto de qualidade. Então, muitas encarnações é imperceptível, como diz o codificador, esse avanço que nós vamos fazendo individualmente. Mas, se não fosse uma realidade que, ao desencarnar, eu não me misturo com um todo universal, porque eu mantenho a minha individualidade e consciência, eu levo daqui as escolhas que eu fiz, boas e nem tão boas assim, eu vou levar comigo o aprendizado que eu realizei no convívio com os familiares, na atividade profissional, na cidadania, no exercício do cidadão. Cada uma dessas situações eu levo algo impregnado a nível perispiritual. E isto é a base para a próxima reencarnação. Isso que eu aprendi, essa experiência, essa emoção que eu tive no convívio com um determinado familiar que a gente considera difícil. Esta emoção, ela fica registrada perispiritualmente. E essa é a forma para a nossa próxima existência física. Essa é a base para a nossa próxima experiência reencarnatória. Então, é desta maneira que nós vamos desenvolvendo, qualificando a comunicação. E aí, se nós observarmos, como Kardec diz, na infância da humanidade, lá no primitivo, se nós observarmos como se dava essa comunicação, como eram as ferramentas naquele momento, como era a habitação naquele momento. De lá, nós fomos avançando, porque fomos desenvolvendo a inteligência. A cada nova reencarnação, nós íamos aprendendo um tanto a mais. E passamos, portanto, da barbárie, da selvageria, a esta civilização material, onde nós temos as habitações, nós temos instituições para nos dar instrução, por exemplo, nós temos instituições que regulam o convívio uns com os outros, que estabelecem uma legislação que dá um mínimo de segurança para que nós possamos sair na rua e circular e conviver com os nossos semelhantes. Isto é fruto de um desenvolvimento intelectual. A ciência, as tecnologias, as descobertas, não precisa ir lá para o início da humanidade, lá no primitivismo, na época das cavernas. Se nós observarmos como é que se davam as atividades domésticas, limpeza de casa, por exemplo, há 30 anos atrás e agora, nós vamos observar quantos eletrodomésticos surgiram para facilitar esse trabalho material. Isso é fruto de um desenvolvimento intelectual. Mas esta civilização material não é suficiente. Esse avanço não é tudo, porque nós somos essencialmente espíritos. E, portanto, precisamos passar dessa civilização material para uma civilização moral. E nós vamos observar que, apesar de estarmos ainda em um planeta de expiações e provas, e ainda estarmos mais perto do nosso ponto de partida do que do ponto de chegada, no que diz respeito ao desenvolvimento espiritual, ao progresso espiritual, nós ainda temos muitas imperfeições, nós vamos observar que nos dias atuais, mesmo com toda a violência que nós identificamos e muitas vezes convivemos, nós vemos que ao lado dessa violência, dessa crueldade, identificamos também movimentos que fazem com que nós enxerguemos as demandas de algumas minorias, com que consideremos absurdo que uma pessoa passe necessidades a nível de miserabilidade, como em épocas atrás isso era natural. Alguns eram destinados aos serviços pesados, às atividades pesadas, e outros eram destinados às atividades intelectuais e eram servidos por esses, e estava tudo bem. Ninguém questionava isso épocas atrás. Hoje nós entendemos que isso é um absurdo. Existem leis para isso, existem movimentos, pessoas que se reúnem para mostrar esses absurdos e mostrar que ainda hoje na nossa sociedade estas coisas acontecem e que não podem mais acontecer. Isso é uma transição para essa civilização material em direção
de uma civilização moral. Aos poucos nós vamos nos dando conta de que eu tenho que enxergar o outro. Eu não posso viver só no meu ego, só nas minhas vontades, nas minhas questões. Até porque há uma outra passagem do Evangelho que chama atenção para isso. Se nós naturalizarmos e normatizarmos esta postura, significa dizer que assim como eu posso passar por cima de tudo e de todos para ter atendido os meus caprichos, o outro também pode fazer. Então, se em algum momento ele puder fazer isso comigo, eu não posso reclamar, porque eu estou achando que isso é normal, que isso é legal. Então, hoje, nós estamos identificando que estas questões não podem mais passar. E esse é um movimento que mostra o progresso que individualmente nós estamos fazendo. O modo como nós vamos fazer estas denúncias ou buscar esses direitos, isso ainda é outro trabalho para muito tempo nós fazermos. Respeitando os semelhantes, sem desrespeitar a nós próprios e a outros grupos que convivem conosco. Então, aqui o codificador vai chamar a atenção de que esse capítulo fala da necessidade do trabalho, porque é justamente essa atividade, esta ação que nós temos, esta ocupação com coisas que vão nos possibilitar a qualificação da inteligência e de outras faculdades e, fundamentalmente, o desenvolvimento e aperfeiçoamento moral do espírito. Esse é o trabalho que o trabalho que garante este progresso. Muito bonita a frase que o codificador ele apresenta logo no início do capítulo, analisando essa passagem evangélica, de que o progresso é filho do trabalho, significando dizer que não há desenvolvimento se não tem trabalho. Não há progresso, não há crescimento se nós não trabalharmos. E esse é um pensamento bastante revolucionário, principalmente para nós espíritas. Porque quando o codificador faz esta afirmativa, quando ele apresenta essa ideia, ele está chamando a atenção de que, sim, Deus estabeleceu leis perfeitas que garantem a construção da nossa felicidade, que garantem o nosso aperfeiçoamento, que garantem que, invariavelmente, todos nós alcançaremos a perfeição relativa. Mas também está afirmando que isso não nos é dado como privilégio, não vai cair do céu. Essa felicidade, esse progresso, esse aperfeiçoamento, isso não cai do céu. Não é Deus que nos dá no sentido disso vir pronto. E nesse sentido que é revolucionário, porque nós estamos há muito tempo encarnando, desencarnando, reencarnando e vivendo na ideia de que estamos nessa situação porque Deus quis. E essa frase de que Deus quis é como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Essa responsabilidade não é nossa. Não fui eu que trabalhei, não fui eu que fiz as coisas para que hoje eu e o mundo estivesse na situação que está. Então, quando o codificador faz esta fala de que o progresso é fruto do trabalho, é filho do trabalho, ele nos chama a atenção de que, indiscutivelmente, Deus provê. Mas porque Deus é justo e é bom, ele provê o que é necessário para que eu desenvolva as minhas potencialidades, para que eu consiga alcançar essa perfeição relativa, para que eu saia desta civilização material e adentre finalmente esta civilização moral. E segue o codificador dizendo: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade. E lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Aqui é interessante nós observarmos, porque muitas vezes nós temos essa ideia do ser recompensado ou ser castigado como um momento específico que Deus vai parar tudo que está fazendo, olhar para a gente
e dizer, agora tu vai passar por isso porque tu fez isso, 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 isso. Não. Deus criou leis, Deus não é um espírito. Isso fica muito evidente. Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E é interessante observarmos essa ideia, porque ela também muda muito do que nós entendemos sobre as leis de Deus e sobre a própria divindade. Deus criou leis que estabelecem esta relação, que estabelecem essa justiça, que nos garantem essa justiça. Então, é a partir dessa lei divina, das suas leis, que nós vamos ter a possibilidade de exercitar, desenvolver e qualificar as nossas potencialidades da alma. É isso que está garantido. E nós vamos identificando isso nos mínimos detalhes. Quando nós desenvolvemos uma potencialidade da alma, quando nós qualificamos esta potencialidade, quando nós direcionamos a nossa vontade e aplicamos numa finalidade útil, de novo, útil para o crescimento espiritual, não é útil no sentido de que serve para isso ou serve para aquilo, mas é de utilidade espiritual, é de uma finalidade para o crescimento do espírito. É uma ocupação que nos possibilita esse progresso espiritual. Quando nós assim o fazemos, nós alteramos o nosso modo de pensar. Ao alterar o nosso modo de pensar, nós vibramos num padrão específico. Ao vibrar neste padrão específico, nós estamos atraindo fluidos relacionados ao conteúdo desse padrão que eu estou vibrando, relacionado ao conteúdo do que eu estou pensando. E por isso a gente atrai estes fluidos e estas condições. Eu posso não gozar dos benefícios ou do resultado desse trabalho nessa atual encarnação. Porque não podemos esquecer que a situação em que hoje nós nos encontramos é fruto também de muito trabalho realizado no desvio e não num atalho para chegar à perfeição relativa. Então, vamos precisar fazer toda uma retomada dessa caminhada. Mas conforme nós vamos mudando esse padrão vibratório e fluídico, nós vamos atraindo esses fluidos e é isso que vai compor o nosso corpo perispiritual. E, de novo, é ele que vai gerar uma nova reencarnação. Então, talvez nessa eu não sinta tão evidentemente, embora nós vamos sentindo do ponto de vista consciencial. Aquela cobrança, aquele vazio existencial. Estas coisas, elas vão diminuindo a sua força, conforme nós vamos adequando o nosso trabalho, a nossa vontade, o nosso esforço, numa ocupação útil. Então, é nesse sentido que o codificador vai nos chamar a atenção. Segue ainda Allan Kardec, mostrando-nos a importância do trabalho, porque vai nos proporcionar o progresso, e no item seguinte ele escolhe uma outra passagem evangélica muito bonita, que se intitula Observai os pássaros do céu. Kardec dá este título. E nós vamos ler a passagem evangélica para depois olhar a análise do codificador. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros. Mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós, o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos.
não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. É interessante observar esta passagem evangélica num capítulo que fala do trabalho, porque numa leitura apressada nós poderíamos imaginar que Kardec então inseriu a passagem evangélica que nos diz: olha só os pássaros e os lírios dos campos, Deus dá a eles o que é necessário, então eu não preciso me preocupar, não preciso trabalhar, não preciso fazer nada. Não é essa a lógica e não é esse o raciocínio. Kardec trabalhou e se esforçou nos primeiros itens para mostrar a necessidade e a importância do trabalho, porque é somente esse trabalho que confere o progresso e o crescimento espiritual. Aqui, neste item, o que o codificador está nos chamando a atenção é para definir, é decidir o que nós vamos buscar. Aqui é o questionamento que nós fazíamos lá no início do capítulo. Buscar e achareis, mas buscar o que, efetivamente? Esse é o sentido desta passagem. Buscai primeiramente o reino dos céus. Não é desconsiderar que nós estamos encarnados e que, óbvio, eu preciso dar conta da minha manutenção, porque senão você é um peso para a sociedade. Eu preciso assumir a minha parcela de responsabilidade e dar a minha contribuição, tanto para o progresso do planeta, progresso da sociedade, como o meu crescimento espiritual, o meu individual. Mas para isso, eu preciso considerar que sou efetivamente espírito imortal. Porque quando estamos encarnados, e fundamentalmente nos dias atuais, onde nós temos uma sensação de aceleração do tempo, onde as coisas tudo ocorrem de maneira apressada e, portanto, as próprias relações muitas vezes acabam ficando superficiais. Nós temos muitas vezes uma dificuldade de realizar as atividades em profundidade, seja quais forem essas atividades. Uma leitura, nós temos a capacidade de fazer a leitura de um post de uma das redes sociais, mas um livro, análise, isso já exige um pouco mais de trabalho. Isso tem muito a ver com as características atuais da nossa sociedade, essa aceleração do tempo que nós estamos vivendo nos nossos dias. Então, todas as coisas, elas acontecem muito rapidamente, é como se nós não tivéssemos muita resistência para ficar mais tempo numa única atividade. É quase essa dificuldade que a gente está apresentando hoje. Então, considerando esta característica que está muito exacerbada nos nossos dias e que nós ainda somos espíritos imperfeitos, é para não perdermos o norte, não perdermos o objetivo principal, não esquecer o que é principal, o que é mais importante, que é o progresso espiritual. Então, nós vamos confiar que a família, a sociedade, o emprego, as situações que eu estou vivenciando, elas me foram oportunizadas para o meu crescimento espiritual. E que se hoje eu estou com uma dificuldade, porque eu não sei como é que eu vou pagar essa ou aquela outra conta, porque está faltando o dinheiro para isso, eu não posso ficar preocupada única e exclusivamente com esta questão. Eu preciso, indiscutivelmente, saldar as minhas dívidas. E vou buscar estratégias para que isso aconteça. Mas sem esquecer que somos essencialmente espíritos.
Quando Jesus fala como fazem os pagãos, né, preocupados com a vestimenta, ou seja, como fazem aqueles que são materialistas. Qual é a diferença de um materialista para aquele que se diz espiritualista? Se na atividade, se no dia a dia, nas coisas com as quais nós nos ocupamos, e não só do fazer diário, mas do pensar, ocupar o nosso pensamento, quanto que nós temos ocupado o nosso pensamento com estas questões espirituais? Essa é a grande diferença. Precisa ter alguma diferença. Porque senão nós seremos iguais a estes pagãos, nós seremos iguais aos materialistas. E não tem problema nenhum, porque cada um escolhe a filosofia que pretende seguir. Mas se nós buscamos um centro espírita, se nós estamos preocupados com o que diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, então vamos procurar atuar de acordo com aquilo que a gente está lendo, de acordo com aquilo que a gente está estudando. É essa a preocupação do codificador, confiar na providência e não passar os dias para dar conta das questões materiais única e exclusivamente. É poder enxergar nesses desafios materiais o que a vida está nos chamando para desenvolver enquanto espíritos imortais que somos. Talvez adequar o nosso estilo de vida ao valor do salário que a gente ganhe. De repente é isso. Então são essas questões que a vida nos convida a refletir e analisar. É nesse aspecto que o observar os pássaros é para e observa, presta atenção no convite que a natureza faz, no convite que a natureza nos dá. Para que nós possamos, então, lembrar que somos espíritos em evolução. E é muito interessante esta última frase do a cada dia basta o seu mal e que o amanhã cuidará de si, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com uma adversidade, um desentendimento que nós tivemos com uma pessoa, e o que a pessoa vai pensar, e o que a pessoa vai dizer, e como é que vai acontecer, e aquilo nos consome e a gente cria vários cenários. E no dia seguinte a pessoa está mais tranquila, ela consegue conversar conosco de maneira mais tranquila, e a gente gastou energia, tempo e esforço mental para pensar no apocalipse que poderia acontecer e que não se efetivou. Se nós vamos utilizar vamos usar esse esforço mental, que seja na criação de coisas benéficas. Se de fato nós tivermos um entendimento, vamos então observar qual foi a parte que me cabe para que quando nós conversarmos com esta pessoa, não sejamos levados pelas emoções, e sim pela lógica, pelo raciocínio, para entender que sim, de fato eu errei nisso, não nisso tudo aí que tu está querendo cobrar. É a parte que me cabe, pela qual eu sou responsável, é esta. E é por isso que eu vou me desculpar, e é isso que eu vou tentar refazer contigo. Mas se nós não fazemos esse movimento, nós não conseguimos ter esta serenidade no momento de reestabelecer estas relações, de reharmonizar estas relações. Muitas vezes nós esquecemos que o tempo é também um instrumento no nosso processo evolutivo. O tempo, ele é necessário no processo de aprendizado. Não basta eu ter acesso àquela informação. Eu preciso de tempo para assimilar, para estabelecer relações, para identificar em quais circunstâncias eu vou aplicar essa informação. E ao aplicar, eu vou estabelecer novas relações, eu vou dar novos significados. O tempo faz com que nós progridamos. Então, a cada dia, basta o seu mal. A cada dia, nós teremos uma nova experiência, um novo desafio. Tenhamos paciência também com o nosso ritmo evolutivo. Muitas vezes o nosso orgulho nos dificulta de perceber que eu só consigo dar esse passo. E eu quero fazer de conta que eu consigo dar um salto. Não, eu ainda não consigo. Eu preciso não perder a oportunidade de dar esse pequeno passo.
E eu tenho que fazer todos os esforços para dar este pequeno passo e reconhecer para mim e para os outros que é isso que eu consigo fazer nesse momento. E não fazer de conta que eu dei o salto. Enquanto nós não olharmos para a nossa realidade, a gente não consegue alcançar essa perfeição relativa. Então, Kardec faz esse convite nesse item para que nós tomemos a decisão de, afinal de contas, o que eu vou buscar? De que maneira eu vou trabalhar? E, por fim, ele encerra o capítulo com uma passagem evangélica que é uma conversa que Jesus tem com os seus discípulos. E que, portanto, mostra e chama-nos a atenção para a reflexão de que quem buscou a orientação espírita, quem buscou a orientação do Evangelho, fomos nós, não necessariamente o nosso companheiro de caminhada. Então, eu vou ter que aprender a conviver com a escolha que o outro fez. Eu não vou deixar de trabalhar porque o outro não quer fazer a parte dele. Ele não quer fazer a parte dele nesse momento, mas em algum momento ele vai fazer. Muito provavelmente, numa outra oportunidade reencarnatória, quem não quis trabalhar fomos nós. Quem não quis assumir a sua parte na vinha fomos nós. Alguém teve paciência e alguém suportou o trabalho por nós. Então, Kardec encerra colocando um item que ele intitula Não vos afadigueis pela posse do ouro. E diz o seguinte: não vos afadigueis por possuir ouro, ou prata, ou qualquer outra moeda em vossos bolsos. Não prepareis saco para a viagem, nem 2 fatos, nem calçados, nem cajado, porquanto aquele que trabalha merece sustento. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurais saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na sua casa, até que partais de novo. Entretanto, entrando na casa, saudai-a assim, que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a paz virá sobre ela. Se não o for, a vossa paz voltará para vós. Quando alguém não vos queira receber nem escutar, sacudi ao sairdes dessa casa ou cidade a poeira dos vossos pés. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Lembremos, na figura bíblica, o que havia ocorrido com Sodoma e Gomorra. Chegaram no auge das viciações morais e, então, naquele momento, recebeu um castigo divino, conforme narra, então, a Bíblia. Nós vamos observar essa figura de linguagem, essa expressão. Ora, chegou no limite das suas viciações, quando a gente chega no fundo do poço, não tem mais para onde ir, só pode subir mesmo. Então, o que ocorreu foi isso, Sodoma e Gomorra chegou no limite das suas viciações e agora vai responder pelas escolhas que havia feito, vai precisar reparar e retomar. E o reaprendizado é sempre mais complexo do que o aprendizado, porque significa dizer que eu primeiro aprendi o vício e agora eu vou precisar retomar. Eu vou precisar fazer diferente. Então, é nesse aspecto que nós vamos observar essa passagem. Kardec analisa dizendo: a par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, ensinava Jesus a seus discípulos que confiassem na providência. Ao demais, eles nada tendo não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Por isso foi que lhes disse: procurai saber quem é digno de vos hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o visitante que não tem com que pagar, porquanto esses são dignos de escutar as vossas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecereis. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. A ninguém forceis para que deixe a sua crença, a fim de adotar a vossa. Não anatematizeis os que não pensem como vós. Acolhei os que venham ter convosco e deixai tranquilo os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras do Cristo. Outrora, o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Ou seja, aqui, nesta última passagem, tomamos
a decisão do trabalho no bem, do autoaperfeiçoamento espiritual, do nosso crescimento moral. Tomamos esta decisão, entendemos que só vamos alcançar a felicidade e a perfeição relativa se nós atuarmos neste sentido e tomarmos, portanto, essa decisão. Mas quem tomou essa decisão fomos nós. Outros talvez vão tomar essa decisão em outro momento. E a gente vai precisar conviver pacificamente com todos, respeitando o tempo e o ritmo de aprendizado de cada um. Então, não venhamos a nos preocupar com o fulano, com este ou com aquele, que nós busquemos o recurso da prece para nós e para eles. Para nós, para que não nos deixemos envolver pela inércia, porque muitas vezes nós vamos observando que o fulano não fez esta decisão do trabalho espiritual e parece que nada acontece com ele. Nada acontece com ele nesse momento. Mas somos espíritos imortais. Como será a próxima existência? Como será na semana seguinte, no mês seguinte? Então, que aproveitemos cada minuto da nossa existência para o desenvolvimento das nossas potencialidades, convivendo com os diferentes níveis de aprendizado daqueles que estão ao nosso redor, assim como outros conviveram quando nós éramos ainda mais infantis do que hoje somos do ponto de vista espiritual. Roguemos a assistência dos benfeitores amigos para que possamos dar conta desta atual experiência reencarnatória, aproveitando cada minuto, cada momento, para tornarmos-nos pessoas melhores. Meditemos sobre estes ensinamentos e permaneçamos todos em paz. O nosso agradecimento à Aline pela explanação desta manhã. E que saibamos efetivamente colocar em prática, sabendo o que nós vamos pedir para que possamos receber estas condições. Façamos a nossa prece de encerramento, agradecendo a Deus nosso Pai a oportunidade, o tratamento que cada um de nós aqui recebeu, envolvidos pelas vibrações do mais alto, pelos amigos espirituais que estão ao nosso lado, pelos nossos entes queridos que neste momento nos abraçam. Que saibamos aproveitar, Senhor, esta reencarnação, para que, ao pedirmos, peçamos então a humildade, a fraternidade, a solidariedade, a indulgência para conosco e para com os erros alheios, para que possamos crescer efetivamente como espíritos imortais. Obrigado mais uma vez por tudo que aqui recebemos. E pedimos licença ao mentor deste trabalho para dar o mesmo por encerrado. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana, então. Foi a irmã da...